Trouxe a Bíblia Sagrada. Vamos estar abrindo lá no livro de Glórias a Deus. Livro de 1 Coríntios. Perdão, irmãos, vamos ler aqui em Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 48. Lucas 12, 48, irmãos. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 12, versículo de número 48, somente o versículo 48, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nesta noite diante de Ti, em Tua presença. Aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, a qual foi lida em meio à Tua congregação. Senhor, a palavra não é do homem, a palavra não é da mulher, a palavra não é minha, a palavra é Tua, Senhor, guiada e revelada pelo Teu Espírito Santo. E nesta noite eu lhe peço, Senhor, fala conosco neste lugar. Libera a Tua palavra sobre as nossas vidas. A Tua palavra que cura, que liberta, que transforma. Usa-me em Tuas mãos como canal de bênção para fazer conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode louvar ao Senhor com as palmas, porque só Ele merece. Glória a Deus. Irmãos, eu quero pregar uma palavra nesta noite que vai falar sobre a quem muito é dado, muito também será cobrado. Glórias a Deus. Hoje é noite de Santa Ceia, né? É de costume nós lermos ali a respeito da mensagem de Santa Ceia, que está lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 11, né? Versículo 23. Mas eu falei, Senhor, eu vou pregar sobre a Santa Ceia, eu vou pregar essa mensagem que o Senhor me deu. Eu fiquei na dúvida, mas creio que por este caminho, por esta direção que Deus quer falar conosco, né, irmãos? Continue firme, continue vindo buscar ao Senhor. Eu creio que mais tem Deus para fazer em nosso meio, mais tem Deus para revelar sobre a tua igreja. E eu creio que nesta noite Deus ele vai falar conosco uma vez mais, né, irmãos? A quem muito é dado, muito também lhe será cobrado. O Deus que nós servimos, irmãos, a Bíblia nos diz que há de chegar o dia em que todos nós estaremos diante do Senhor e teremos que apresentar a Ele as nossas obras, aquilo que nós fizermos e também aquilo que nós deixamos de fazer. Na parábola dos 10 talentos, na parábola dos talentos, a Bíblia vai dizer que o Senhor vai separar alguns para trabalharem na sua seara. E para um Deus vai dar, o homem daquela seara, o dono da seara vai dar 5 talentos, para outro vai dar 4 talentos, para outro 2, e para outro ele vai dar 1 talento só. E a Bíblia diz que passado algum tempo, o dono daquela seara, ele vai voltar e ele vai pedir conta dos talentos, o qual ele colocou sobre a nossa responsabilidade. Deus um dia vai requerer de nós aquilo que é para nós fazermos na presença dele. Irmãos, vai chegar um dia, a Bíblia nos ensina que um dia todos se achegarão diante do Senhor no seu grande trono branco, e todos nós seremos julgados por Deus segundo as nossas obras, aquilo que fizermos ou aquilo que deixamos de fazer. Irmãos, as coisas de Deus, elas são sérias, a vida é algo sério. Tudo que nós fazemos, irmãos, um dia nós vamos ter que prestar conta. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus não se deixe escarnecer, que tudo que o homem plantar um dia ele ceifará. Tudo que nós fazemos, irmãos, terá uma consequência.
E aquilo que nós fazemos nesta vida terá um resultado e uma consequência eterna. Aqueles a quem o Senhor confia uma obra, aqueles a quem o Senhor confia uma responsabilidade, um dia nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus. Irmãos, eu digo também para a igreja, se eu quero receber mais de Deus na minha vida, também eu tenho que fazer mais pelo Senhor na presença dEle. Tem horas, irmãos, que a gente quer receber bênção, e quem não quer ser abençoado? Tem horas que a gente quer ver Deus entrar na nossa casa, Deus realizar os nossos sonhos, Deus cumprir propósitos na nossa vida. Quem aqui que quer receber de Deus as bênçãos que só Ele pode fazer, dá um sinalzinho com a mão. Se eu quero receber mais de Deus, se eu quero viver mais de Deus, eu também tenho que fazer mais pelo Senhor. Se eu quero experimentar mais daquilo que só Deus Ele pode fazer, então eu tenho que me colocar na disposição do Senhor para viver aquilo que Ele tem estabelecido para mim. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 16, versículo 24: aquele que quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Se nós queremos viver uma vida de intimidade com Deus, se nós queremos viver os milagres que só o Senhor Ele pode fazer, então é necessário muitas vezes nós nos negarmos, dizermos não para as nossas vontades, para que nós venhamos trilhar o caminho que Deus já nos tem preparado. Irmãos, o Deus que nós servimos, a Bíblia vai dizer que é Deus de milagres. O Deus que nós servimos, a Bíblia diz que um dos nomes do Senhor é Jeová Rafá, aquele que tem poder para curar. Quem sabe alguém ou você ou alguma pessoa que você conhece esteja passando por um processo de enfermidade, esteja num leito de enfermidade. O Deus que você serve tem poder para curar toda e qualquer doença, até aquelas que foram desenganadas pela medicina. Jesus tem poder para curar. A Bíblia vai dizer, irmãos, que havia um homem que há 38 anos ele ficava numa cama, no tanque de Betesda, esperando uma chance para entrar nas águas, porque acreditava-se naquele tempo que quando as águas se movimentavam, era o anjo de Deus que descia e movimentava as águas, e pensava-se que aquele que entrasse primeiro, quando as águas fossem agitadas, ele seria curado. Era uma superstição daquele tempo. E a Bíblia vai dizer que naquele tanque, esperando o movimento das águas, estava um homem que há 38 anos ele era um paralítico. Há 38 anos ele estava deitado numa maca. Não tinha o que fazer para ele. Talvez se fizesse apenas 2 anos que ele estivesse naquela situação, talvez daria jeito. Se fosse no comecinho daquela enfermidade, talvez teria alguma solução. Mas 38 anos, quase 4 décadas, aquele homem estava naquela situação. Quem poderia resolver o problema dele? A medicina daquele tempo não tinha recurso. Eu creio que talvez se fosse nos dias de hoje, talvez nem ainda hoje se daria jeito, daria solução para aquele homem. Mas quando Jesus passa por ali, ele pergunta: você quer ser curado? Você quer que eu opere milagre? E aquele homem disse: Senhor, eu quero. E Jesus disse: então, ser curado deste teu mal. O Deus que nós servimos é Jeová Rafá, o Deus que cura. Mas além disso, a Bíblia diz que o Deus que nós servimos também é Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Pastor, eu preciso que Deus abra uma porta na minha vida. Pastor, eu preciso que o Senhor provê na minha casa. Eu preciso que Deus traga o mantimento para minha mesa. Eu preciso que o Senhor entre com providência. A Bíblia vai dizer que o Deus que nós servimos é Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Pastor, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma barreira, eu estou passando por um momento difícil. Um dos
dos nomes do Deus que nós servimos é Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira, o Deus que peleja por nós, o Deus que toma a frente de nossas vidas, o Deus que não perde batalha, o Deus que não conhece guerra perdida. E a palavra do Senhor para nós é: eu pelejarei em teu lugar e você vai se aquietar. Pois quando Deus entra na batalha, quando Jeová Nissi toma a frente da peleja, não tem guerra perdida, não tem causa insolúvel que o nosso Deus não tenha poder para entrar com providência. Mas mais do que isso, irmãos, o Deus que nós servimos, a Bíblia diz em Lucas 1:37, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para o Deus que nós servimos, nada é impossível. Não sei em qual área, não sei em qual situação. Quem sabe você pensa, não tem como, não tem jeito. Mas o Deus que nós servimos é o Deus das causas impossíveis. E quem sabe você espera ou você quer que Deus ele entre em alguma área da sua vida. Quem sabe você quer que este Deus de milagre, este Deus da provisão, este Deus que peleja, este Deus das causas impossíveis, você quer que ele entre na tua história. Mas tem horas, irmãos, que se nós quisermos mais do Senhor, nós também precisamos fazer mais para Ele. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, aquele que quer viver na minha presença, aquele que quer experimentar das coisas que só o Senhor pode fazer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí Pedro, irmãos, vai questionar a Jesus: Senhor, mas nós deixamos tudo por ti. Senhor, nós deixamos tudo para trás por amor do teu evangelho. Nós abandonamos tudo para estar na sua presença. Jesus responde: aquele que deixou pai, mãe, filho, irmão, irmã, namorado, marido, eu não sei, mas aquele que deixou tudo por amor de mim, 100 vezes mais terá nesta terra, e no final ainda herdará a coroa de vida eterna. Vale a pena fazer para o Senhor, vale a pena renunciar por amor a Cristo, porque Deus vai te abençoar nesta terra e tu ainda verás a coroa da vida eterna que te aguarda. Aqueles que, irmãos, eu aprendi uma coisa na minha vida: Deus ele recompensa a nossa renúncia. Quando o Senhor nos chama para andar em seus caminhos, quando Deus ele nos conclama, nos convoca na sua presença, toda renúncia que nós fazemos por amor a Cristo, Ele vai nos recompensar. Deus recompensa a nossa renúncia. E sabia que às vezes o Senhor nos pede para renunciar até aquilo que muitas vezes não é nem pecado. Às vezes não está nem especificado na Bíblia: olha, isso é pecado. Mas uma vaidade pessoal nossa, algo que nós fazemos, irmãos, e tem horas que Deus ele vem e cobra de nós. Vou te dar um exemplo, né? Tem que dar um exemplo pessoal, né? Senão fica fácil de eu falar para os irmãos: para com isso. E eu não falo que Deus cobrou de mim, né? Mas quando eu me converti, irmãos, eu já estava ministrando a palavra, já dirigia os cultos no ministério a qual eu congregava, mas eu tinha acabado de vir do mundo, né, irmãos? Então, minhas roupas ainda eram roupas do mundo, né, irmãos? E passou-se algum tempo eu dirigindo o culto e dirigindo, e o Senhor começou a me incomodar: ó, para de usar isso daí. E eu falava: mas Senhor, isso não é nem pecado, não tem problema, né? Mas eu já estava na frente da obra, né? Já estava na frente dos cultos, né? Não da igreja, dirigindo o ministério, mas já estava com dias de culto dirigindo, já estava pregando a palavra, já estava ajudando a liderar os jovens, já ministrava na casa do Senhor. E o Espírito de Deus ele foi me incomodando: ó, deixa isso de lá, renuncia isso daqui. E para mim, irmãos, eu falava: mas meu Deus, mas não tem problema. Eu escutava alguém falar: mas não, isso daí não tem nada a ver. Mas no meu coração o Senhor cobrava de mim: ó, deixa isso de lá, deixa isso para trás. E irmãos, tudo que nós renunciamos por amor a Cristo, Deus tem uma recompensa para nós lá na frente. Ah, pastor, mas não é pecado. Mas tem coisas que Deus ele cobra de nós que não cobra de outras pessoas. Quer um exemplo? Como a nossa irmã Cícera bem falou aqui na quinta-feira, né? A respeito disso, eu estava escutando e meditando, falei: meu Deus, como é verdade, né? Olha o que diz aqui, Êxodo capítulo 33,
versículo 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dizei aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, eu te consumirei. Porém agora, disse o Senhor, tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do Monte Horebe. Olha para você ver. O Senhor, ele estava falando com o seu povo, falando com o povo de Israel. E chegou um determinado momento em que Deus falou assim, ó, não vou caminhar no meio desse povo. Esse povo é obstinado, este povo é determinado em fazer o mal, este povo é teimoso, é rebelde. E a Bíblia diz que o povo se entristeceu por aquela palavra vinda do Senhor, o povo se contristou. E a Bíblia diz que Deus falou para o povo, ó, tirai de ti os teus atavios, para que eu saiba o que eu hei de fazer no meio do meu povo. E a Bíblia diz que o povo imediatamente se despiu daquilo que Deus estava requerendo deles. Irmãos, tem coisas que Deus ele vai requerer de nós, que talvez a gente não entenda no momento. Mas Senhor, por que eu tenho que deixar isso? Por que eu tenho que parar de falar com tal pessoa? Por que eu tenho que me afastar dessas pessoas aqui que eu gosto tanto, mas são meus amigos, mas são meus parentes, estão sempre aqui na minha casa? E Deus está dizendo para nós nesta noite, tudo aquilo que você renunciar pelo meu Espírito, eu tenho nos céus uma recompensa separada, preparada sobre a tua vida. Glórias a Deus. Só que o tratar de Deus, irmãos, conosco é particular. E tem coisas que Deus ele vai cobrar de uns e não vai cobrar de outros. Tem coisas que Deus vai requerer de alguém que não vai requerer de outra pessoa. Porque o tratar de Deus é particular com cada um de nós. Não foi para todas as mães e não foi para toda a família que o Senhor vai se manifestar em Juízes capítulo 13 e vai dizer, havia na tribo de Dan, na terra de Zorá, um homem cujo nome era Manoá. E o anjo de Deus apareceu para a esposa de Manoá e disse para ela, a partir de hoje você não vai mais beber bebida forte. Você vai se consagrar, e o menino que vier do seu ventre, você não vai passar navalha na sua cabeça. Este menino não poderá beber bebida forte, não poderá beber bebida fermentada, não vai poder tocar corpo imundo, e mais, este menino não poderá passar navalha na sua cabeça. Quem quer este menino? Sansão. Não foi para todas as famílias que Deus apareceu, mas apareceu para a família de Manoá. E sobre a vida de Sansão, o Senhor o separou e o consagrou na sua presença. Ele foi separado, nazireu, consagrado. Deus requereu dele aquilo que o Senhor havia estabelecido. E tem coisas que Deus ele vai requerer de nós, se nós quisermos andar na presença dele. Mas eu já digo para você nesta noite, tudo que você deixar para trás por amor de Cristo e do Evangelho, Deus vai recompensar você. Jesus disse, aquele que deixou o Pai. Por que deixou o Pai? Porque, irmão, se ficar alguém entre nós e a nossa salvação, nós temos que deixar de lado. Aquele que deixou o Filho, ou seja, deixa aquilo que muitas vezes quer servir de impedimento na nossa vida para com Deus, mas você diz, não, eu quero o Senhor, Deus ele vai recompensar. E continua dizendo, aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmã, irmão, marido, esposa, irmãos, sabe o que muitas vezes nos atrapalha hoje? Ou pelo menos serve de impedimento na vida de muitas pessoas para que se firmem no caminho do Senhor? É às vezes não renunciar os prazeres desta vida, ainda que, né? Ah, não, eu vou ir lá para a igreja, mas se aparecer alguém no meu caminho, eu vou me envolver ali, né? Às vezes a pessoa não quer nada com Deus, é alguém que não quer caminhar no mesmo sentido do que nós, e a gente não consegue renunciar a certas coisas por amor a Cristo.
se não nos aproxima do Senhor, se não faz parte do propósito de Deus na nossa vida para que nós andemos no caminho do Senhor, renuncie, diga não, porque Deus já tem preparado coisas maiores para você lá na frente. Deixa para trás aquilo que não convém. Jesus diz: negue-se a si mesmo. Se nós quisermos andar nos caminhos do Senhor, muitas vezes vamos ter que dizer não para aquilo que na nossa carne nós temos vontade, mas que nós sabemos que não faz parte do plano de Deus. Irmãos, Deus ele não diz para nós: deixa alguma coisa, porque Ele não quer que você viva, é porque lá na frente Ele já tem coisa melhor preparada para nós. Jesus disse: aquele que renunciar tudo, 100 vezes mais terá nesta terra, 100 vezes mais vai ter nesta vida. Deus está trabalhando. Quando você está dizendo não para si mesmo, quando você está dizendo não para o pecado, quando você está dizendo não para este mundo, Jesus já está trabalhando para recompensar você. E para terminar, irmãos, Tiago capítulo 4, versículo 5. Se a Bíblia diz que o tratar de Deus é particular com cada um de nós, Tiago vai dizer: não sabei, pois vós, que o Espírito que em vós habita tem ciúmes de vós? O Espírito Santo que trabalha em nós, irmãos, Ele sabe como cuidar da igreja. Ele sabe como cuidar de mim e de você. E tem horas que Ele nos direciona, tem horas que Ele nos guia. E a Bíblia diz que o amor de Deus, do Espírito de Deus para conosco, é de tal forma que Ele tem até ciúmes de nós. Quando nós começamos a trocar as coisas de Deus, quando nós deixamos de priorizar o Espírito do Senhor, a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Tem coisas que Ele vai dizer para mim e para você: deixa isso para lá. Tem coisas que Ele vai dizer para nós: não ande por esse caminho, não faça dessa maneira. Ou até Ele vai dizer: para com isso. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver. Ah, pastor, mas isso não é pecado. E às vezes não é. Mas tem coisas que Deus vai cobrar de mim, vai cobrar de você, que não vai cobrar de outra pessoa. E se Ele cobra de nós, irmãos, se Ele nos incomoda, se o Espírito Santo sente ciúmes de nós, é porque Ele já tem coisas preparadas para nós vivermos lá na frente. E quando você diz sim para Deus e não para si mesmo, só Deus sabe os lugares aonde Ele vai te levar. Só Deus sabe aquilo que vai acontecer na sua história. Só Deus sabe as coisas que Deus vai realizar na vida do homem e da mulher que renuncia a si mesmo por amor do Evangelho, que diz sim para a presença de Deus e que se esforça para andar nos caminhos do Senhor. Irmãos, como foi bem dito aqui, né? A nossa irmã Cícera falou, e é verdade. O maior professor da nossa vida, o maior professor da igreja é o Espírito de Deus. Ele vai nos incomodar, Ele vai nos direcionar para aquilo que é para nós fazermos ou aquilo que não é para nós fazermos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós e Ele de nós tem ciúmes. É como alguém que ama muito alguém, mas quando vê que aquela pessoa está se distanciando ou está se aproximando do que não convém, de pessoas que não convém, eu estou com um pouquinho de ciúmes. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus sente ciúmes de nós. Vou ler aqui para os irmãos, Tiago 4 e 5. Aleluia, Jesus. Eu creio, Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 5, diz assim, Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Então, irmãos, o maior professor da igreja, aquele que quer ver você sendo abençoado nesta terra e ainda herdar a coroa da salvação, a coroa de vida eterna, é o Espírito de Deus. E Ele trabalha em nossas vidas, Ele nos direciona. Mas eu digo para os irmãos, tudo que nós renunciamos por amor a Cristo e ao Evangelho, embora pode até não ser pecado, mas isso não tem nada a ver, mas isso não tem problema. E às vezes pela palavra eu não tenho base para dizer, isso é pecado, atavio é pecado, não sei. Mas aqui o Senhor requeriu do povo, tirai os atavios, para que eu saiba o que há de fazer no meio de vós.
Tem horas que a gente tem que dizer não para certas coisas. E que o Espírito de Deus trabalhe melhor na nossa vida. Que o Espírito de Deus nos direcione. Não, mas o pastor lá me proibiu. Mas o pastor lá falou que eu não posso. Mas o pastor falou lá que eu não posso, irmãos. O pastor é ser humano, mas o sumo pastor da igreja, que é Jesus, ele sabe direcionar a cada um de nós. E eu creio que a partir de hoje, esse Espírito que de nós tem ciúmes, vai direcionar a minha e a tua vida, e vai nos levar exatamente para o lugar que ele tem nos preparado. Vale a pena andar nos caminhos do Senhor. Vale a pena ser fiel. E a quem muito é dado, irmãos, muito lhe será cobrado. Se eu quero mais de Deus, eu tenho que fazer mais pelo Senhor. Toda renúncia por Deus vai trazer recompensa. E o tratar de Deus na minha e na sua vida é particular. E Ele sabe agir com cada um de nós, segundo o nosso próprio coração. E eu digo aos irmãos, se for preciso renunciar, renuncie. Se for preciso dizer não, diga não. Mas eu amo ele, pastor. Mas eu amo ela, pastor. Mas ele não me aproxima de Deus. Ele não quer compromisso com Deus. Ela não quer compromisso com Deus. Se a gente insistir, e mesmo o Espírito Santo falando no nosso coração, é para a nossa própria queda e sofrimento. É para o mal de nós mesmos. Deus nos alerta para o nosso bem. Deus nos direciona para o nosso bem. E o Espírito Santo que em nós habita, ele tem ciúmes de nós. Porque ele sabe o que é melhor para a sua igreja. Ele sabe o que é melhor para o seu povo. E aquele que renunciou tudo por amor a Cristo, 100 vezes mais terá nesta terra, e ainda terá a coroa da vida eterna. Amém, irmãos?